Sejam todos bem-vindos a mais esta oportunidade de continuidade do trabalho de leitura das cartas de Cristo. Nós já fizemos a leitura das 8 primeiras cartas e estamos na carta resumo, a carta 9, que o Cristo mesmo fala que o objetivo dessa carta 9 é unir os fios, ou seja, resumir tudo aquilo que ele já nos disse, da carta 1 à carta 8. Então, estamos agora a gravar o primeiro vídeo e eu me sinto muito feliz de ter a sua companhia conosco. Que o Pai esteja sempre contigo, que o Cristo esteja com você em todas as suas meditações. Obrigado aos que estão inscritos no canal, obrigado àqueles que nos assistem, mas ainda não se inscreveram. Se sentir no seu coração o desejo, inscrevam. Ajudem a compartilhar essas mensagens deixadas pelo Cristo, para que mais pessoas tomem conhecimento e nós nos transformemos em indicadores do caminho, ou canalizando o próprio Cristo, a consciência crística. Antes de iniciarmos a leitura, vamos para a oração inicial que a gente faz antes das leituras. Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, o meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades é minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Se que é tua vontade, que eu seja plenamente iluminado e que eu possa receber melhor a consciência da tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isto é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina, e que, quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração, mais e mais receptivo. Eu confio o meu ser e a minha vida aos teus cuidados. Gratidão, Pai, pelas palavras, pela boa leitura e pela transmissão dessa mensagem novíssima do Cristo. Gratidão a Ti, meu Cristo, pela inspiração para levarmos a Tua palavra ao nosso coração e elevar a nossa consciência. Gratidão, meu Cristo. Então vamos ler a carta 9, o exórdio dela fala assim: Eu, o Cristo, venho por meio do canal dessas cartas porque não posso voltar em forma corpórea ou adquirir personalidade humana novamente, uma vez que resido e sou eu mesmo constituído de tão finas e elevadas frequências vibratórias de consciência que nenhuma forma humana poderia conter a minha consciência espiritual. Meu único modo de alcançar você tem sido por meio de um ser humano sensível e clareaudiente, ou seja, aquele que ouve vozes e tudo, obediente e dedicado a Deus, nascido para ser o canal através do qual eu poderia observar o tumulto da vida ativa e os eventos mundiais. Assim pude examinar intimamente o conflito e a dor atual, desconhecidos nos séculos passados, pois as descobertas científicas e tecnológicas e a diminuição dos valores morais e convencionais têm levado a humanidade a condições altamente estressantes na vida moderna e a novas maneiras de relacionar-se uns com os outros. Através do canal dessa mente flexível,
a condição humana moderna se tornou até certo ponto acessível para mim. Sem esse conhecimento da experiência humana, estas cartas não poderiam ter sido escritas de uma forma útil para auxiliar a humanidade nestes tempos. O processo de tomada parcial de sua consciência começou antes do seu nascimento e continuou durante a juventude e ao longo de toda a sua vida. Meu canal iniciou pela completa desprogramação de sua mente e purificação dos velhos conceitos, e foi deliberadamente submetida a todo tipo de experiências humanas, testemunhando as lutas e sofrimentos envolvidos na vida moderna. Com minhas instruções, ela superou numerosos abismos de aflição, culminando com a morte do seu ego e da escravidão mental e emocional do materialismo. Desprendeu de tudo. Ela está aprendendo a mover-se nas frequências de consciência do amor universal e já teve a experiência pessoal da realidade da consciência universal. Assim, ela vem sendo suficientemente purificada para receber cada vez mais claramente os meus ensinamentos e para distribuí-los ao mundo. Sob a minha influência, retirou-se da vida social para a solidão e isolamento, tornando-se dependente de mim para a sua vontade de viver cotidiana. Eu trabalho através de sua total disponibilidade para receber minhas palavras, sempre que as energias cósmicas e a de sua própria consciência permitam receber-me e ouvir-me. Confio na sua honestidade e dedicação para esperar, ouvir-me com exatidão, e sempre faço com que ela saiba claramente quando sou eu quem fala. Até que eu fale, ela é incapaz de escrever. Conto isso para que você possa compreender quais têm sido as energias da consciência que deram forma a estas cartas. Agora a mensagem dele. Venho nesta carta para unir os fios de minhas cartas anteriores e para apresentá-las em um contexto mundial, mostrando como estes ensinamentos são relevantes para cada aspecto de sua vida terrena, bem como para todas as nações. Estas cartas destinam-se a ser o ímpeto, o estímulo para a abertura de sua mente e de seu coração em direção à fonte do ser, e finalmente a tornarem-se o meio perfeito para compreender os efeitos em cada faceta de sua existência terrena, do pensamento e do comportamento individual e de massa. No passado, as leis como normas para o comportamento nacional se dirigia principalmente a 2 pontos. Você não deve, ou seja, você não deve fazer isto, aquilo ou aquilo. Se vocês fizerem, o castigo será esse. As verdadeiras leis espirituais são inteiramente diferentes. As leis espirituais são expressas dessa forma, diz o Cristo. Uma vez que você e o lugar de sua existência terrena foram criados desta maneira, se você trabalha em harmonia com as leis da existência, você abrirá seu sistema inteiro de alma, mente, emoções, corpo e circunstâncias pessoais para o fluxo constante da consciência divina, sua força vital. Os frutos do seu comportamento disciplinado retornarão para abençoá-lo e torná-lo cheio de saúde, harmonia e prosperidade. Se por outro lado você ignora as leis da existência e continua vivendo
da mesma maneira que vivia antes de ter recebido esta mensagem, então a sua vida continuará sendo marcada pelo tumulto, condições climáticas difíceis, praga nas colheitas, desastres econômicos, privação de alimento e uma vida estressante. Eu tenho falado através dessas cartas expressamente para permitir que você alcance um verdadeiro e constante estado de paz mental, amor espiritual, alegria e cura interior da mente, das emoções e do corpo físico. Peço licença para tomar um pouquinho d'água, porque aqui está frio. Você já deve ter compreendido que este era também o único propósito que existia por trás da minha missão com as pessoas na terra. Mostrar como elas mesmas estavam criando a sua própria miséria. As igrejas cristãs vêm ensinando que você foi criado por Deus e que deve adorar a Deus e adorar e agradar a Deus, respeitando as suas leis. Mas isso não é verdade, diz o Cristo. Adorar a Deus é um rito pagão. Quando as pessoas adoram a Deus, o colocam em separado e acima delas, inalcançável e para ser temido. Pois quem sabe que mal ele poderá enviar à terra se as pessoas não agirem de acordo com a sua vontade? Porém, essa não foi a mensagem que eu trouxe à terra. Eu falei do Pai que satisfaz todas as necessidades, que responde quando é chamado, que cura quando pedimos para fazê-lo, que está dentro das pessoas ao mesmo tempo em que é transcendente a elas, o que significa que o Criador é universal. A religião judaica ensinava que somente os sumos sacerdotes poderiam aproximar-se do Santo dos Santos e fazerem súplica pelo seu povo. A população só poderia aproximar-se de Jeová através dos sacerdotes, trazendo pássaros e animais para que fossem oferecidos em sacrifício, queimados para apaziguar Jeová pelos pecados das pessoas. Através desse meio, os judeus obtinham o perdão do pecado, dos pecados, melhor dizendo. Eu ensinei repetidas vezes às pessoas que elas receberiam o perdão do Pai para os seus pecados, segundo a sua própria boa vontade, para perdoar os outros, pois seria dado a elas de acordo com a sua própria semeadura. Eu também ensinei às pessoas a se aproximarem do Pai diretamente e a rezarem de forma simples, pedindo aquilo que necessitassem para as suas vidas. Assegurei que elas seriam ouvidas e as suas súplicas respondidas, desde que fossem feitas com fé total, sem nenhuma dúvida em suas mentes. Você deve compreender que tudo o que ensinei aos judeus estava em conflito direto e em oposição ao que seus anciãos religiosos ensinavam. E foi esse o motivo pelo qual os sacerdotes me odiaram e me crucificaram, uma vez que eu estava roubando os seus exaltados cargos de guarda-costas pessoais do Todo-Poderoso. Devido ao temor das represálias, depois da minha morte, os discípulos não se libertaram completamente do Antigo Testamento. Assim, muito do que existe no Antigo Testamento foi passado para a religião cristã. Como alternativa ao sacrifício de animais, o corpo e o sangue de Jesus são oferecidos pelos sacerdotes no altar. Após muitos anos de Roma assumir o posto de protetora da igreja cristã, assim como os sacerdotes judeus já haviam feito antes, também os sacerdotes
romanos se vestiram com caríssimas roupas e utilizaram acessórios de prata e ouro para as cerimônias religiosas. Nos tempos de Paulo, isso teria sido inconcebível. Ele tinha uma mensagem simples de salvação pela minha morte na cruz. Embora não tenha sido a mensagem que eu trouxe aos meus compatriotas na Palestina. Ele estava perpetuando uma tradição judaica de sacrifício do outro para pagar pelos seus próprios pecados. Que vergonhosa covardia! Ainda assim, diz o Cristo, Paulo realizou um grande serviço pela humanidade ao dar início a um movimento que seria um meio de abençoar todas as raças igualmente. Ele delineou um modo de pensamento e conduta diária que trazia harmonia às vidas daqueles que procuravam viver de acordo com os seus ensinamentos. É bem provável que alguns judeus tradicionalistas, vociferando outra vez, hostilizem as minhas palavras nesta segunda vinda. Eles se ressentirão de minha constante referência à antiga prática judaica de sacrificar animais e pássaros nos templos para agradar a Deus e obter o perdão dos pecados. Porém, seja quais forem as suas objeções, o fato histórico continua sendo que o templo era um lugar para oferecer sacrifício e que o cheiro era sentido em toda Jerusalém. E durante todo aquele tempo eu sabia que o edifício do templo era dedicado a um mito, uma invenção da imaginação do homem, uma racionalização daquilo que é a mente humana, daquilo que a mente humana não podia compreender espiritualmente. Eu estava lá, senti as pedras quentes debaixo das minhas sandálias e o sol sobre a minha cabeça. Eu discuti com os fariseus e suportei suas risadas e piadas com certo divertimento. E observei-os enquanto ensinavam de maneira dogmática uma forma de vida opressiva, de contínua obediência às tradições sem valor, relacionadas a comer e beber, as quais eram totalmente desnecessárias. Eu estava lá. Às vezes meu divertimento acende uma faísca de travessura em minha mente e faço com os fariseus o mesmo tipo de piada analítica pelos hábitos pessoais, suas roupas pomposas e suas leis, assim como eles fizeram comigo e com os meus ensinamentos. É um tolo, disseram aos gritos, ridicularizando a minha afirmação de que o reino de Deus está em você. Diga-nos, como pode Deus estar dentro de uma pessoa? Gritaram ironicamente, usando uma chuva de argumentos pejorativos, invocando os profetas, e compararam seus conceitos do Todo-Poderoso Jeová com as minhas descrições do Pai simples, que se importava até com os pássaros. Como poderia ser isso? Perguntavam. Se as aves eram sacrificadas regularmente no templo para pagar os pecados dos homens, Moisés teria estabelecido tais práticas sagradas de sacrifício com fogo, se as aves e os animais tivessem alguma importância aos olhos do Todo-Poderoso? Eles perguntavam. Eu ficava impassível diante dos seus ataques verbais. Eles só tinham a convicção da tradição judaica para apoiar as suas afirmações, enquanto minha mente havia sido impregnada com o verdadeiro conhecimento da existência em si, durante as minhas experiências iluminadas no deserto. Foi-me dada a compreensão da universalidade e da vontade criadora do Pai, que me permitiu perceber e fazer coisas que nenhum sumo sacerdote, fariseu, saduceu ou escriba jamais poderia fazer. Uma vez que eu compreendi a natureza de nossa fonte do ser,
poderia com confiança impor as mãos sobre um homem paralítico e levantá-lo, restituindo a sua saúde, a sua plena saúde. Quem poderia comparar esses conhecimentos com as ridículas leis tradicionais dos sacerdotes? Os sacerdotes, os fariseus e todo o resto desses religiosos embusteiros sabiam que nenhum deles poderiam fazer tais coisas, e por essa razão odiaram-me quando desafiei sua autoridade, detestaram-me pela minha força diante da oposição e insultaram-me por atrair as multidões quando alguma cura era feita. E ninguém poderia negar. Aí estava em plena luz do dia para que todos pudessem ver um ato de amor que os sacerdotes asseguravam que somente Deus poderia fazer. Portanto, eu deveria ser filho de Satanás. E ainda mais, não viam a cura como um ato de amor, mas como uma inexplicável blasfêmia e usurpação do papel de Deus. Acusaram-me de vangloriar-me dos meus poderes mágicos, mas não podiam dizer-me como eu havia adquirido tais poderes, e portanto decidiram que eu deveria ser um filho de Belzebu. E o Cristo segue o resumo da sua história no próximo vídeo do meu amigo Walter, e ele vai iniciar a sua gravação com as seguintes palavras. Agora que expliquei a situação, deve ficar claro para você que lê estas palavras. E aí segue. Olha que resumo maravilhoso, que vem contribuir muito para a edificação de tudo quanto nós vimos de novo das cartas 1 até a carta 8. Em compreender as verdades da existência e como foi criado esse lugar e como nós também fomos criados. Muito gostoso refletir nessa mensagem do Cristo. E o meu desejo sincero é que Ele esteja junto de você, iluminando seus caminhos, sua mente, no momento da sua reflexão, da sua meditação nessas palavras que acabei de ler. E que o Pai, Mãe, Vida ilumine a cada dia a sua consciência, tornando a sua vida cada vez mais suave e cheia de paz. Gratidão pela sua companhia. Gratidão.